Se você adora comer um docinho todo dia e tem percebido que isso atrapalha o seu processo de emagrecimento, te tira do foco e faz com que você não consiga continuar ali o planejamento que você tem ou uma dieta que você esteja seguindo, esse vídeo é para você. E esse vídeo é um pedido especial da Márcia, nossa seguidora aqui do canal. Eu sempre comento que vocês podem trazer o assunto que vocês querem que eu grave aqui nos vídeos, nos comentários. Então, novamente, se você tem algum assunto, algum tema, alguma dúvida, coloca nos comentários que o seu tema pode ser o próximo vídeo. E essa é uma dúvida muito recorrente, porque naturalmente tudo que a gente ouve sobre emagrecimento, tudo que a gente sabe, que a gente conhece, é norteado em restrição de carboidratos, restrição de açúcar, restrição de gordura, como se isso fosse o problema. Mas o que a gente tem dificuldade de entender, e até mesmo acaba sendo bombardeado nas redes sociais, é que o problema não é o alimento em si, não existe um alimento milagroso, um alimento vilão. Eu sempre gosto de comentar sobre isso. Alimento é algo que realmente traz vida, que o nosso corpo precisa, a gente só precisa saber fazer boas escolhas e controlar os excessos dentro do que talvez não seria uma boa escolha para o nosso corpo. E os doces entram dentro dessa situação. Para começar, a gente precisa entender que sentir vontade de comer doce é normal e qualquer ser humano vai ter vontade de comer doce, porque todos os doces, que em especial são tradicionais, que tem açúcar, que tem gordura, eles são palatáveis. E tudo que é palatável faz com que o nosso corpo sinta prazer. Então, quando a gente consome, quando a gente mastiga, as nossas papilas gustativas sentem uma sensação muito boa, trazem uma sensação boa de prazer. E é normal que a gente goste disso. E aí o que acontece é que a gente acaba se sentindo culpada por gostar de doce e por ter vontade de consumir doce. E essa vontade não vai sumir porque você decidiu emagrecer. Pelo contrário, muitas vezes, se você está se restringindo, se você está se proibindo dentro do processo de emagrecimento, você vai sentir ainda mais vontade de doce. Isso já deve ter acontecido com você, né? Mas se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e quer saber sobre esse assunto, deixa eu me apresentar rapidinho. Meu nome é Daiane, eu sou nutricionista. Eu trabalho há mais de 10 anos com mulheres que buscam emagrecer de uma forma leve, sem dieta restritiva, sem passar fome, sem ficar sofrendo dentro desse processo. Eu entendo como nutricionista, como profissional de saúde, que tudo que a gente precisa e quer fazer para o resto da nossa vida, ou seja, se você quer emagrecer para sempre. Você não quer emagrecer para semana que vem e depois engordar tudo de novo e ter que fazer de novo o processo, né? Pelo menos é o que eu espero. Então, quando a gente quer uma coisa para sempre, a gente tem que entender que isso precisa ser feito de uma forma sustentável, de uma forma que você consiga fazer todos os dias, que caiba na sua rotina. E é sobre isso que a gente fala aqui nesse canal. Então, se você gosta desse assunto ou tá buscando emagrecer e percebe que isso pode te ajudar, já se inscreve aqui no canal, dá o seu like, compartilha esse vídeo com quem talvez esteja nessa jornada com você. Isso é muito importante para que eu possa trazer esse assunto para mais e mais mulheres, porque quanto mais interação tiver no vídeo, mais o YouTube vai entregar para mulheres parecidas como você que estão assistindo esse vídeo, e mais eu vou conseguir entender quais são os assuntos que vocês querem que eu traga aqui. Mas bora lá, agora que a gente já entendeu que o problema não é o consumo dos doces, mas sim o excesso dele dentro do nosso dia a dia, a gente precisa falar sobre o erro principal que é feito em todas as dietas que a gente vê por aí, pelo menos na maioria delas, né? Que é o cortar totalmente o doce. Aquela história de 14 dias sem açúcar, de não consumir doce enquanto tá fazendo o processo de emagrecimento, que um chocolate tem tantas calorias e isso você precisa ficar 2 horas fazendo uma caminhada para conseguir eliminar aquela quantidade de calóricas. Ai, isso chega a me dar um arrepio. Meu Deus, gente, isso chega a ser cruel de falar para uma pessoa que tá buscando ter uma saúde mais equilibrada, que tá buscando ter um corpo que ela gosta, que tá buscando equilíbrio na vida. Não tem sentido cortar algo que o nosso corpo gosta, que o nosso corpo pede, que é palatável, que é gostoso, que traz uma sensação de prazer, sendo que isso vai ser ruim, que isso vai ser negativo. Então, essas dietas restritivas que cortam totalmente o doce é um principal dos erros que faz com que a gente tenha mais vontade ainda. Tudo que você proíbe, que você diz pro seu cérebro, eu não vou consumir isso, ele vai fazer um foco em cima daquilo. Sabe aquela história do carro vermelho? Experimenta pensar assim, nossa, agora eu quero achar só um carro vermelho. Nossa, eu nunca vi um carro vermelho passando na rua. Você só vai enxergar carro vermelho. Você vai pensar, meu Deus, de onde brotou todo esse tanto de carro vermelho, pelo amor de Deus. Ou de um modelo específico de carro que você esteja pensando buscar. Essa história é muito comum de dar de exemplo. Eu sempre dou esse
esse exemplo também para as minhas pacientes, porque é uma coisa que o seu corpo focou, que a sua mente focou. Então, quando você foca em proibir, então a sua dieta é baseada em não consumir doce, em evitar o consumo do doce, é isso que o seu corpo vai buscar. Você vai entrar no mercado, você só vai enxergar doce, você vai querer experimentar tudo que aparece, você vai comer na casa de alguém, você só pensa na sobremesa, você traz um chocolate para casa para fazer uma sobremesa para uma visita, você vai querer comer aquele doce a todo custo, porque você só consegue lembrar daquilo dentro do armário. Então, esse foco é causado pela proibição. Então, vamos combinar que a partir de hoje não existe proibição de doce na sua vida. Você pode sim consumir o doce estando em dieta para emagrecimento, mas agora a gente vai entender o contexto disso e como você pode inserir isso sem prejudicar os seus resultados, que é o que mais interessa. Primeiro ponto, doce não é refeição principal. Tudo que a gente faz dentro do processo de emagrecimento precisa ter nutrientes, precisa ter sentido para o nosso corpo trabalhar de uma forma leve. E o excesso do doce vai fazer mal para isso, não vai deixar que o nosso corpo trabalhe da forma que ele precisa trabalhar, não vai dar todos os nutrientes que ele precisa, porque um chocolate não tem as vitaminas, os minerais, as proteínas que o nosso corpo precisa, mas dentro do contexto ele pode sim fazer sentido. Então, o doce não pode ser a sua refeição principal. Então, não pode ser que você faça um lanche 3 horas da tarde e coma uma barra de chocolate. Isso não vai fazer o menor sentido para o seu corpo, vai trazer o excesso que a gente falou. Então, o que você vai fazer para substituir isso, para não utilizar o doce como uma refeição principal, é colocar ele próximo às refeições principais. Ou seja, ao invés de você comer um bombom 10 horas da manhã ou uma barra de chocolate no lanche da tarde, porque ela estava lá dando sopa no armário, você vai colocar esse doce após o almoço ou após o jantar, enfim, independente, a gente vai falar sobre o jantar, calma, mas após uma refeição principal, ou até mesmo depois do lanche da tarde, junto com o lanche da tarde. Mas aí, o que você vai fazer é colocar uma porção menor, que isso também já entra no controle do excesso, porque justamente você vai acabar de ter realizado uma refeição principal, então você não vai estar com muita fome, você não vai estar com um espaço grande no estômago para consumir uma quantidade exagerada ali do doce, porque se a gente for parar para pensar, o chocolate não tem um volume grande. Eu tô dando o exemplo do chocolate porque eu acho que é um dos principais aí que a gente tem em relação à vontade do doce, né? Mas se você gosta de algum outro doce, coloca aí nos comentários que eu ajudo vocês a entender também essas quantidades, tá? Mas o chocolate em si, uma barra de chocolate não vai encher o nosso estômago. Então você pode comer 3, 4 barras que não vai fazer nem cócega. Agora, se você consome um pratão de comida no almoço, coloca salada, coloca a sua proteína ali, a sua carne que você escolheu, coloca feijão, arroz, né? Coloca legumes, você consumiu um prato grande, um volume grande de comida de verdade, que vai ter os nutrientes que o seu corpo precisa, o que você vai consumir depois, que é o chocolate ali, vai caber no seu estômago numa grande quantidade. Então você vai conseguir consumir ali 3 quadradinhos, 6 quadradinhos, 2 fileirinhas ali, ou um bombom, tranquilamente. Isso não vai trazer um excesso e vai te trazer o prazer. E também vai te trazer aquela coisa do eu não preciso ficar sem comer meu doce, eu posso escolher o meu doce todo dia de sobremesa. E aí ao longo do tempo você vai meio que perdendo essa necessidade do doce, sabe? Acredita em mim, isso acontece. Isso já aconteceu comigo, eu já passei na minha pele e isso é interessante da gente falar também, porque eu falar aqui como nutricionista, o que eu estudei é muito importante, eu preciso estudar, eu sempre estudo para trazer essas questões para vocês. Mas o que eu já passei na minha pele também é importante, porque o que a gente fala é uma coisa, o que acontece na realidade, fisiologicamente, é outra. E eu já passei por esse processo, já ajustei o doce na minha vida dessa forma, e às vezes eu passo, assim, 2 semanas que eu não lembro que doce existe, eu não sinto vontade, eu não sinto, nem lembro de comprar um pedacinho de chocolate, um bombom. Aí, de repente, eu passo no mercado, vejo, com vontade de comer um doce, aí eu compro um bombom, eu compro uma barrinha de chocolate, né? Eu compro alguma coisa ali que eu fiquei com vontade para aquele momento. Então, isso é uma coisa que você vai ao longo do tempo se acostumando, porque você tirou a proibição, você tirou o foco do doce, que foi o ponto que a gente comentou que é muito importante. O ponto número 2, que é muito importante, é sobre o seu ambiente. Quando você faz compra, por exemplo, você vai ao supermercado, compra ali várias coisas que você está precisando, e aí você olha para aquela barra de chocolate e pensa, eu vou levar uma barra de chocolate, porque a Dai falou que eu posso consumir ali o chocolate de sobremesa todos os dias, naquela porção pequena. Então eu já vou levar uma barrinha, porque aí eu vou comendo essa quantidadezinha ali todos os dias.
Isso para algumas pessoas vai funcionar, para outras não vai funcionar. Por quê? Tem pessoas que têm o descontrole, que enquanto não vê o fim da embalagem, não para de comer. Se você é uma pessoa que você se percebe assim, isso não vai funcionar para você. Não vai funcionar nem aquela história de comprar várias porções pequenas para comer depois, né, aos pouquinhos, sabe? Eu sei porque isso não funciona para mim também. Porque enquanto tiver no armário, você vai acabar comendo. Então, o seu ambiente importa muito. O que você vai fazer? Não comprar. E aí você vai pensar, mas como eu vou comer o chocolate se ele não vai estar na minha casa? Eu vou precisar sair para comprar esse chocolate toda vez? Sim, vai precisar. E aí você vai precisar se autoanalisar primeiro. Por quê? Se você é uma pessoa que perde o controle quando tem esses alimentos em casa, você vai precisar ir comprar esse chocolate todos os dias. Agora, se você é uma pessoa que também perde o controle estando no supermercado, eu vou comprar ali um chocolate para eu comer agora e eu não consigo, eu acabo comprando um monte, eu venho comendo no meio do caminho, você também vai precisar ponderar isso. Então, uma solução que eu achei, por exemplo, para mim, e algumas pacientes também usaram essa mesma solução que eu fiz, é comprar uma quantidade para alguns dias. Então, sim, comprar uma porção pequena ou até mesmo comprar uma porção grande, sem problemas, mas comprar essa porção e já se organizar mentalmente e ser firme consigo mesma. Então, o que você vai fazer? Você vai comprar uma barra de chocolate, por exemplo, para a semana. Aí você vai contar ali quantas fileirinhas de quadradinhos tem. Digamos que tenha 5 fileirinhas. Então, você vai utilizar 5 dias. Você vai comer uma fileirinha dessa a cada dia após o seu almoço ou após o seu jantar. Você vai precisar escolher se você comer depois do almoço ou não vai comer depois do jantar. Enfim, é uma vez ao dia, né? E aí você vai precisar controlar para esses 5 dias. Se você for comer a segunda fileira no mesmo dia, você vai acabar ficando sem em um dos dias. E aí você vai precisar fazer a sua escolha. Então, se você tinha chocolate para segunda a sexta e você comeu 2 porções na segunda, ou você vai ficar sem o chocolate na terça para atualizar essa quantidade, ou vai chegar na sexta-feira e você não vai ter chocolate, que você vai comer todos os dias, vai faltar aquela porção que você comeu em exagero lá naquele dia, que você comeu a mais naquele dia. Isso também é uma forma de você entender que não tem problema nenhum você comer o chocolate e que o chocolate não vai acabar, o mundo não vai acabar se você não comer aquela barra no dia todo. Então você vai fazer esse controle ali no dia a dia. Isso funciona muito porque você vai começando a se autodisciplinar, só que perceba que isso funciona para pessoas que têm um descontrole e não uma compulsão alimentar, que é totalmente um outro contexto, e que a compulsão alimentar também não é focada em um alimento, é um transtorno alimentar em que a pessoa acaba não consumindo só alimentos que ela quer, mas acaba consumindo coisas em excesso. É realmente uma doença, tá? E a gente não vai entrar nesse ponto aqui agora, é muito mais profundo do que esse exemplo que eu dei, mas é realmente um descontrole isso que você tem em relação a consumir tudo que tem ali no armário. Então você vai precisar ponderar o seu ambiente. É mais fácil você ir comprar essa porçãozinha todos os dias e ter controle na hora de comprar, ou é mais fácil você comprar essas porções e ter em casa e ter controle e se policiar, porque se você comer tudo num dia, você vai ficar sem no outro. E também é importante que você pense que, assim, você tem vontade de doce, é super normal, como a gente falou, e você tá restringindo uma quantidade, você não tá se proibindo. Então, é natural que você sinta vontade de comer mais, é natural que você queira comer mundos e fundos, que você queira comer até acabar a embalagem. Então, é nessa quantidade que você vai se restringir. Você não vai se proibir, você vai apenas controlar essa quantidade. Então, esse pensamento é muito importante também. O terceiro ponto é a forma de comer. Quando você come esse doce sem sentir prazer, sem sentir a vontade que você tava de consumir ele, isso vai fazer com que o momento passe muito rápido e que você não perceba que consumiu. Então, para que você consiga sentir essa sensação, realmente dar um checkzinho no doce do dia, você vai precisar usar o seu corpo a seu favor. Quando a gente está comendo alguma coisa, o sinal que o nosso cérebro recebe de que está consumindo aquilo e de que realmente a gente comeu o que a gente queria é na boca. Então, não adianta nada você mastigar rapidinho, engolir, porque você tava morrendo de vontade de comer o doce. Não vai matar a vontade. Você pode comer, assim, um mercado inteiro de chocolate que não vai fazer nem cócega. Então, o que você precisa fazer para consumir o chocolate é comer bem devagar. E uma técnica que eu utilizo bastante é o fato de não mastigar. Então, você vai colocar o doce na boca e vai deixar derreter. Você pode até mastigar, mas bem no finalzinho, quando já não tiver, assim, quase nada mais.
Mas eu recomendo que você realmente deixe o chocolate derreter na boca até acabar, porque aquela sensação do finalzinho do doce é justamente essa sensação que o seu corpo vai absorver. É a mensagem que que as suas papilas gustativas estão recebendo de que você consumiu o doce, e essa mensagem que o seu cérebro vai receber de que você realmente comeu esse doce, e essa vontade vai ser saciada numa intensidade muito maior com uma quantidade muito menor. Esse é o pulo do gato que a gente fala do consumo do doce. Então, você pode controlar, fazer todas as outras estratégias. Mas se você acabar perdendo o controle ali numa quantidadezinha ou outra, porque também é super normal que a gente vai se adaptando a isso e que você não consiga fazer de cara, de primeira, já tudo que eu tô te falando aqui. Mas se você fizer esse ponto aqui do comer devagar, deixar derreter na boca e não ter pressa para comer, sentar, sabe? Senta no seu sofá, eu tô falando do sofá porque meu sofá tá aqui na minha frente. Senta no seu sofá, coloca a sua série favorita e pega os 3 quadradinhos de chocolate e derrete na boca, come com gosto, sem mastigar, ou senta lá fora, né? Pega o seu cachorrinho ou alguém que você gosta de compartilhar momentos, senta lá e come esse chocolate bem em paz, coloca uma musiquinha, enfim, aproveita esse momento. Por mais que seja uma quantidade pequena, derreter na boca vai estender um pouco esse momento e vai passar a mensagem para o seu cérebro do consumo do que você queria de uma forma muito mais intensa, vai intensificar o prazer que o chocolate está te trazendo. Falando em prazer, o quarto ponto é justamente isso. Busque outras fontes de prazer na sua vida. Talvez você tenha tanta vontade de doce porque ele é o único momento que você sente uma sensação de prazer, uma sensação de bem-estar. Muitas vezes a gente acaba caindo na rotina do levantar cedo, se arrumar para trabalhar, passar o dia todo no trabalho, comer qualquer coisa meio-dia, ou às vezes até comer realmente ali comida de verdade, voltar para casa, já tem louça para lavar, já tem roupa para lavar, já tem criança para cuidar, já tem 1.300 coisas, daqui a pouco já tá na hora de dormir de novo e você acaba não conseguindo ter uma presença real ali no seu dia a dia, sabe? Então essa sensação também da falta de prazer faz com que a gente busque em coisas que o nosso corpo conhece, em coisas que o nosso corpo acostumou ali. E o doce é uma das coisas que a gente aprende desde sempre, que são coisas normais a gente ter, são coisas normais do nosso corpo gostar ali, da gente ter essa vontade de consumir o doce, e a gente meio que ensina o nosso corpo que sempre que eu vou estar me sentindo no tédio, sempre que eu me sentir estressada, sempre que eu me sentir não muito bem, que eu precisar de um ânimo, eu vou sentir vontade de doce, porque essa é a única fonte de prazer que o meu corpo conhece. Então, buscar outras fontes de prazer também vai fazer com que você sinta menos vontade de doce. E isso vai ajudar no controle, porque você não vai sentir uma vontade tão intensa. Ou você vai sentir a vontade do doce de uma forma mais controlável, a ponto de você conseguir substituir por outra coisa. Uma das coisas que eu gosto muito de indicar é o banho, por exemplo. Um banho quente, gostoso. Não precisa nem ser demorado, porque muitas vezes não faz parte da sua realidade. Talvez você tenha filhos e tudo, então talvez não consiga tomar um banho ali de meia hora, né? Você vai tomar um banho rapidinho, mas toma aquele banho com presença, aqueles 5 minutos mais intensos do seu dia. Isso vai trazer uma sensação de presença, de prazer, que você vai conseguir ter mais controle quando você sentir a vontade de comer o doce. Outras coisas também podem ajudar. Tá limpando a casa? Coloca uma música que você gosta, conversa com alguém, liga pra alguém, sai pra andar na rua, sabe? Coloca coisas no seu dia a dia que você gosta, que vai te fazer se sentir bem, sabe? De você se arrumar melhor, passar uma maquiagem pra ir pra trabalhar, não sei se você pode também ou não, né? Eu trabalho em um hospital, então às vezes não faz muito sentido passar muita maquiagem, mas você pode talvez se arrumar melhor, né? Lavar o cabelo todo dia, sabe? Buscar coisas que você gosta, fazer uma pintura, por exemplo, né? Pegar alguma coisa ali para você desenhar, aproveita para ficar esse momento com os seus filhos, fazer uma atividade física, enfim, busca outras fontes de prazer no seu dia a dia, e essas fontes de prazer podem e devem ser coisas que você gosta de fazer, e faz isso com presença, independente da quantidade de tempo. Ah, daí eu só tenho 5 minutos no meu dia, é só os intervalos ali que o meu filho tá dormindo ou que eu tô no meu lanche ali da hora do trabalho, não importa. Usa esses momentos para fazer coisas que te trazem tranquilidade, que te trazem essa sensação de estar viva. Esse prazer vai te ajudar a ter mais controle com o doce, com toda certeza. E sabe que isso é uma coisa que eu sempre falo lá dentro do método para as meninas, do MHE, que é o meu método de emagrecimento.
Lá a gente sempre fala muito sobre hábitos, sobre essa formação dos hábitos ao longo da vida, sobre essas questões ali de sentir o prazer com outras coisas, né? De buscar outras coisas na vida que não seja só comida. Tem muito essa questão de descontar, né, as emoções ali na comida e tal. E tem aulas específicas sobre isso lá dentro do método, porque eu entendo que o emagrecimento, ele não é sobre só o que você vai comer, ou sobre só a quantidade e as calorias, é muito mais que isso. Isso é uma pontinha do iceberg que nutricionista pode te ajudar muito, mas o contexto geral de como você está consumindo esse alimento, com o que, onde, em que momento e qual é o contexto ali, até mesmo da emoção que você está sentindo, enfim, tem várias outras coisas que envolvem esse momento, esses hábitos que você está construindo na sua vida, é o que realmente faz a diferença no processo, sabe? E, claro, se você tá buscando alguma coisa assim, vem participar com a gente do método. Eu vou deixar o link aqui abaixo para você conhecer um pouquinho mais sobre o que eu ensino lá para as meninas. Mas eu gosto muito dessa questão ali de moldar hábitos, que é o objetivo principal do meu método, que é realmente você construir os hábitos para sua vida de uma forma que o emagrecimento seja uma consequência. Você vai construir hábitos tão fortes, uma base tão forte para sua vida de uma forma simples, sem dificultar nada, sem dietas mirabolantes, sem suplemento milagroso, sem aquela coisa de fazer 1000 coisas ao dia, aquela rotina da manhã exaustiva que as blogueiras ensinam pra gente por aí, nada disso. É porque eu sei que isso não funciona, já faz mais de 10 anos que eu trabalho com mulheres que são empreendedoras, que são mães, que têm trabalhos muito desgastantes, que dedicam a vida ao trabalho, dedicam a vida à família, e eu sei que a gente não tem tempo pra estar ali fazendo dieta difícil, buscando não sei o que lá no mercado, que é caro, que é difícil de fazer. Enfim, tem que ser simples, tem que ser prático, tem que caber na sua rotina e fazer sentido para você. Aí sim, esse hábito vai ser forte e você vai construir isso a ponto do seu corpo se adaptar e você emagrecer de uma forma leve, sabe? Que você nem vai perceber. Quando você vê, você tá lá com menos 20 quilos, vai ser, claro, desafiador, que você vai ter que ir se adaptando ao longo da sua vida, com coisas que você não estava acostumada, porque os hábitos eram outros, por isso que talvez você esteja acima do peso onde você está. Então você vai mudar esses hábitos, você vai reconstruir esses hábitos, mas levando em consideração que o que você tem hoje não é o que você construiu ainda. Então é todo um processo, né? Mas eu adoro esse tema, adoro esse mundo, por isso que o meu método é sobre isso. E se você quiser ajuda com isso, vem participar com a gente. Dá uma olhadinha no link aqui da descrição. Um outro ponto importantíssimo, que a gente fala muito também lá dentro do MHE, é a questão de que esse doce que você vai consumir não precisa ser fit. Então não tem aquela coisa de, nossa, eu tô de dieta, eu tô dentro do processo de emagrecimento, então eu vou consumir um brigadeiro, tem que ser um brigadeiro fit. Ou eu vou pegar uma sobremesa, tem que ser com não sei o que diet, não sei o que light. Ai, gente, para com isso, não precisa, pelo amor de Deus. Você vai querer comer um doce? Come um doce, com gosto de doce, com cara de doce, sabe? Come aquele chocolate com gosto de chocolate, aquele chocolate que te lembra a sua infância, que você gosta, que você consumia com a sua mãe, com a sua irmã, com a sua tia, com a sua avó, sabe? Aquele bolo que a sua avó fazia, no meu caso, o bolo que a minha mãe faz. É muito gostoso você consumir o doce e usando essas técnicas que eu te trouxe aqui, de comer mais devagar, de aproveitar o momento, de colocar perto de refeições que o seu corpo vai conseguir aproveitar isso fisiologicamente de uma forma positiva, não tem problema nenhum, e eu recomendo, inclusive, que você coma um doce de verdade, porque o seu corpo quer um doce de verdade, não quer um doce fit, não. E aí você vai comer 10 doces fit com banana e canela, não sei o que, e no final vai ter que comer um doce de verdade. Então a quantidade que você comeu é muito maior. Então come um doce de verdade, por favor. E uma coisa também pra gente finalizar esse assunto que é muito importante é que você pode, claro, e deve ao longo do tempo, conforme você vai percebendo que você tem mais controle, é ir treinando o seu olhar saudável. Então, não recomendo que você coma todo o tempo doce fit, como eu falei, mas você pode também fazer escolhas melhores no supermercado. Então, você não precisa ir lá escolher aquele doce mais, né, o pior de todos, porque é esse que tem que ser esse toda vez. Talvez no começo seja porque é um doce que você tem memória, que você gosta de consumir, né? Que você vai focar primeiro no controle da quantidade, primeiro nessa inserção ali na rotina. Então, a partir do momento que isso ficar mais normal pra você, que você começar a ter aquela coisa do esquecer do doce que eu te falei, sabe? Aí sim você vai começar a olhar mais para as embalagens, para o rótulo, para a composição, para a quantidade de açúcar e gordura que tem naquele doce. Então você vai começar a fazer escolhas mais saudáveis, mas faz uma coisa de cada vez.
né? Essa refinação desse detalhe ali do tipo de doce faz muito sentido, é muito importante também para o processo de emagrecimento, mas lembra que você quer emagrecer para a vida, você não quer emagrecer para a semana que vem e engordar de novo, tá? Então, tenha paciência, faça isso como um processo que você vai fazer uma vez só. Se você faz o processo bem feito, você faz uma vez só, você constrói esse hábito e você tem esse resultado para o resto da vida. E aí a manutenção fica muito mais prática de você fazer. Você vai conseguir manter isso na sua vida de uma forma mais fácil com um hábito bem construído. Agora, se você quer fazer já de cara, já comer só doce fit, já diminuir a quantidade, já se proibir, ou já ficar paranoica com embalagem, com rótulo em relação à quantidade de proteína, quantidade de caloria, quantidade não sei do que lá da embalagem, você não vai conseguir porque isso não está construindo um hábito em relação ao que você sente, ao que você gosta, à sua rotina, o que é a sua realidade. Mas vai estar focando em coisas que não são sustentáveis e que são os detalhes que vão construir o finalzinho desse hábito, que vão refinar esse hábito que você está construindo. O hábito é o grosso, sabe? A parte principal e é o que você faz todos os dias, é o como você olha para os alimentos. Então, foca na construção do hábito primeiro, que você vai ver a diferença que isso vai fazer para sua vida. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse tema, coloca aqui nos comentários e eu espero que eu tenha conseguido te trazer o básico aqui do que eu sempre falo lá dentro do MHE sobre doces, porque a gente precisa entender que realmente consumir doce tem que ser com consciência, precisa fazer sentido para nossa vida e tem que ser numa quantidade equilibrada. Não só para emagrecer, mas também para ter saúde, para a gente conseguir consumir outros nutrientes que o nosso corpo precisa dentro da nossa rotina. Mas também que a gente não precisa parar de comer, que a gente não precisa restringir, a gente pode aproveitar os alimentos que a gente gosta na nossa vida e isso também é se sentir feliz dentro do processo de emagrecimento, é se sentir bem, é respeitar as nossas vontades, os nossos limites. Então, lembre sempre desse equilíbrio e coloca aí nos comentários a sua dúvida pra gente continuar esse assunto. Nos vemos no próximo vídeo.